eu diria que para o Brasil é um dia fundamental e indispensável, porque nós vamos ter agora um horizonte para pesquisar novos caminhos para a transição energética sustentável. E com as eventuais descobertas que tivemos na margem equatorial, junto com isso, também podemos continuar na condição de exportadores de petróleo e não como importadores, como era previsto se não tivesse nenhuma fronteira nova a ser aberta a partir de 2033. Para o Amapá, em especial, é um dia histórico. Eu acho que a data de hoje, 20 de outubro de 2025, acho que vai ter que ser apontada assim para as gerações que virão. Porque pela primeira vez em toda a trajetória mapaense, eu diria desde a criação do território federal em 1943, a emancipação para o Estado em 1988, nós vamos ter a oportunidade de mudar a matriz de desenvolvimento econômico do Amapá. E, a partir da riqueza encontrada, iniciar um ciclo de desenvolvimento em que seja pautada a utilização dessa riqueza em benefício do povo amapáense. O petróleo que nós estamos falando na margem equatorial, sobretudo na costa amapáense, é um petróleo que já está sendo pesquisado e explorado por outras nações. Veja, Joaquim Florestan e Tereza, o Amapá faz parte de um conjunto geográfico chamado Região das Guianas. Na quinta série, na sexta série, no ensino de geografia, nós aprendemos como platô das Guianas. É um termo errado, porque, na verdade, um platô é um conjunto montanhoso. Nós temos uma região que vai da margem direita do rio Essequibo até a margem esquerda do Amazonas, que é uma região que engloba parte da Venezuela, República da Guiana, hoje Suriname, a Guiana Francesa e o Amapá. As outras três nacionalidades já estão explorando e pesquisando petróleo. A República da Guiana, República Cooperativa da Guiana, antiga Guiana Inglesa, teve durante 2 anos, até ano passado, um crescimento de mais de 35%. Por quê? Porque começou a pesquisa, começou a exploração de petróleo. No caso da República da Guiana, quem está explorando e pesquisando lá não é a Petrobras, não é uma empresa estatal da República da Guiana, é a ExxonMobil, a empresa de pesquisa e exploração de petróleo dos Estados Unidos. Ela, que tem o monopólio de praticamente todos os postos lá na República da Guiana, e é responsável, eu repito, pela exploração, e é responsável, eu repito, pelo crescimento da Guiana em mais de 35%. Foi o país do mundo que mais cresceu economicamente. No Suriname, a pesquisa e exploração já começou. E quem é que está fazendo lá a pesquisa e exploração do Suriname? Suriname, só para localizar, é a antiga Guiana holandesa. Né? Então, no Suriname, que está fazendo a pesquisa e exploração é a Total, francesa, e a estatal do petróleo da Noruega. Na Guiana Francesa, a terceira das Guianas, quem está fazendo lá a pesquisa é a Total. E lá só ainda não começaram e não fizeram a exploração por uma razão. É porque na Guiana Francesa, nos arredores de Cayena, em Kourou, fica o Centro Aeroespacial Europeu. E por conta de termos uma base aeroespacial europeia lá, os franceses são mais tímidos em começar uma exploração naquela área por conta da área de segurança. Então, conforme vocês estão vendo, todo o que nós estamos falando é de um poço, o Poço de Morfeu, que fica a 170 quilômetros da costa amapaense, que fica, na verdade, mais próximo da Guiana Francesa. É bom vocês mostrarem o mapa. O poço fica ali na ponta, no limite do Cabo Orange. Fica a 50 quilômetros de um poço sendo pesquisado pelos franceses. Então, por isso que a palavra petróleo nosso é atual, porque tudo indica que nós temos essa riqueza na nossa costa e nós temos essa riqueza já sendo pesquisada e explorada pelos 3 países vizinhos e por empresas multinacionais em que seus países, inclusive, se manifestam contra a nossa pesquisa e exploração. Mas as suas empresas estatais estão pesquisando e explorando nas costas do Suriname e da República da Guiana. É importante dizer que essa autorização sai com todo o cuidado ambiental necessário. Nós tivemos primeiro uma autorização para uma ação do IBAMA chamada APO. A APO é a avaliação, a chamada avaliação pré-operacional. Ou seja, era uma simulação que foi feita para saber se eventual atividade de pesquisa existia por parte da Petrobras os meios de segurança para o socorro à fauna, à flora e a qualquer necessidade de incidente ambiental que ocorresse. Agora nós tivemos autorização para a pesquisa. O que é que vai ser a pesquisa? Tem um navio sonda que está exatamente lá no Oiapoque, nessa localização, onde se chama Poço de Morfeu, a 170, para ser mais preciso, a 172, 175 quilômetros da costa brasileira, da costa do Amapá. Esse navio sonda, ele vai fazer uma perfuração nesta região e nesta perfuração vai identificar
se existe petróleo, qual é a quantidade de óleo que tem e se essa quantidade é execuível, é viável do ponto de vista comercial. Então, basicamente, são essas 3 perguntas que esse navio sonda vai responder. Se existe óleo, qual a quantidade e se essa quantidade é comercial. Então, na verdade, haverá uma perfuração para identificar a existência e qual é a existência e se há viabilidade comercial da existência que vai ser pesquisada e explorada. Então, a autorização que foi concedida pelo IBAMA foi especificamente para isso. Confirmada a existência de óleo, confirmada a existência em quantidade comercial e confirmada a viabilidade comercial de exploração, aí tem um novo pedido aí para o IBAMA aí para começar uma atividade de exploração. Mas, obviamente, é um pedido que já passou por várias etapas anteriores para essa autorização de pesquisa. Nós vamos ter um diferencial, primeiro, em relação às outras. Primeiro, a Petrobras com toda a sua história. Segundo, nós vamos ter uma empresa brasileira que vai fazer a pesquisa e exploração em uma reserva petrolífera que pode vir a ser igual ou superior ao pré-sal. Isso é uma vantagem nós no Brasil, que a Petrobras pode ter, em relação aos demais. Nós temos tudo para termos uma experiência de desenvolvimento sustentável, com riquezas geradas em benefício do povo amapaense, do povo brasileiro, e financiando uma transição energética. Dessa região das Guianas, das 4 Guianas, nós, a Guiana Portuguesa, o Amapá, a Guiana Francesa, o Suriname e a República da Guiana, nós temos as melhores vantagens comparativas para sermos um exemplo de pesquisa, mas, sobretudo, de exploração petrolífera bem-sucedida para o mundo. As informações da Petrobras dão conta que essas reservas podem representar um novo pré-sal, entendeu? Mas essas reservas, sim, nós estamos falando de uma outra coisa, que se chama margem equatorial, e que tudo indica que pode ser praticamente um novo pré-sal. O que esperava, o que precisava, era isso que ocorreu no dia de hoje. Por isso, Tereza, o dia de hoje tem um significado tão importante. Para o papai, é verdade, é uma pandemia histórica, mas tem um peso enorme para o Brasil. Nós podemos, no dia de hoje, com o início dessa pesquisa e com as reservas que podem estar sendo encontradas, com a dimensão dessas reservas segundo as projeções geológicas, que pode representar um novo pré-sal, nós podemos estar diante de uma reserva petrolífera para financiar a transição energética. Graças a Deus, Florestan, Joaquim, Tereza, graças a Deus, isso está acontecendo sob a égide do governo do presidente Lula, porque a garantia, inclusive a garantia do ponto de vista ambiental, é a garantia de que esses recursos se voltarão para fazer a transição energética de fato, para encontrar novas fontes alternativas. Porque nós temos um governo que não é negacionista do meio ambiente. Nós temos um governo que tem zelo e cuidado pela legislação ambiental. Então, ainda bem que essa pesquisa e eventual exploração futura está sendo feita sob a égide desse governo. E isso também demonstra, Florestan, Tereza, isso também demonstra o quanto, perdão da expressão, mas o quanto vagabundo foi o governo passado. Destruíam a legislação ambiental e não abriam espaço, criavam mecanismos para que essa pesquisa acontecesse. Os leilões dessas... Veja, desculpe o termo, o quanto vagabundo foi o governo passado. Porque, por um lado, eles privatizavam a Petrobras, eles sucateavam a Petrobras. O leilão dessas reservas ocorreu em 2013. No governo passado, eles podiam ter cuidado disso. Não cuidaram. Então, eles queriam fazer a boiada passada, devastando o meio ambiente, e, ao mesmo tempo, não permitindo que a Petrobras retomasse o seu papel de liderança no mercado global de energias fósseis, mas apontando para a transição para energia renovável.